o primeiro dia oficial de bandeira vermelha no sistema de distanciamento controlado, anunciado pelo governo do estado, aqui em Canoas. A troca de bandeira de laranja para vermelha havia sido anunciada pelo governador Eduardo Leite no último sábado. Mas no domingo e na segunda-feira, os prefeitos da região 8, onde está situada Canoas, e municípios vizinhos como Esteio, Sapucaia do Sul, Nova Santa Rita, Monte Negro, Triunfo, Capela de Santana, apresentaram recursos para o governo do estado para que voltasse para a bandeira laranja. Entre esses recursos foram apresentados 16 novos leitos, sendo 10 no Hospital de Pronto-Socorro aqui em Canoas e 6 no Hospital São Camilo, em Esteio. Mas esses recursos não foram aceitos pelo governador Eduardo Leite. Inclusive, tanto o prefeito Luiz Carlos Busato, aqui de Canoas, quanto o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, se reuniram com ele ontem numa tentativa de tentar fazer o governador voltar atrás. Não rolou. Ele confirmou novamente ontem à tarde a bandeira vermelha para Canoas. Os decretos do estado que dispõem as restrições que cada município vai ter sob a bandeira vermelha foi divulgado apenas na madrugada de hoje. E por isso a terça-feira foi um dia bastante recheado de dúvidas aqui em Canoas. Tanto que, contrariando o decreto da bandeira vermelha, grande parte do comércio abriu. E não foram só lojas pequenas, não. Grandes lojas de eletroeletrônicos, vestuário, abriram as portas nesta terça-feira aqui em Canoas. Por volta de 13h, a prefeitura divulgou as medidas que serão vigentes no município até o dia 30 de junho, último dia aí da bandeira vermelha dessa semana. Essas medidas são as seguintes: restaurantes não podem atender ao público que quer consumir no local, apenas para retirada no balcão, drive-thru ou teleentrega. O comércio não essencial fecha as portas. Aqui no centro de Canoas, por exemplo, só podem funcionar farmácias e estabelecimentos que vendam alimentos. O mesmo vale para os shoppings. Shopping centers só podem funcionar as lotéricas, as farmácias e os supermercados. Inclusive, a circulação de pessoas dentro desses estabelecimentos deve ser indicada restritamente a esses espaços. Não pode ficar liberada a livre circulação dentro dos shopping centers. Estes, inclusive, que foram fechados na bandeira vermelha. Então, hoje é o último dia de shopping centers abertos aqui em Canoas. Shopping centers, galerias comerciais e também centro comercial, como o conjunto comercial. Ônibus, pelo decreto da bandeira vermelha, não podem ter passageiros em pé e lotação de bancos acima de 50% de sua capacidade. Todas essas medidas você confere em Agência GBC. Tem ainda detalhes de missas e cultos que podem ocorrer com até 30% de pessoas. Aglomeração em locais abertos segue proibida. Praças e parques. Os parques seguem fechados e as praças seguem fechadas aos domingos, os parques em tempo integral, e os supermercados no próximo domingo funcionam apenas até a 13h, regra do decreto 128, emitido ainda em maio pela prefeitura após uma curva crescente de casos confirmados de coronavírus. Então, a partir de amanhã, nenhuma loja do centro de Canoas pode abrir as portas, apenas as que são consideradas serviços essenciais. Há uma lista de estabelecimentos que ainda podem atender remotamente e trabalho interno, sem atendimento externo ao cliente. Um desses exemplos são as lojas que revendem veículos. Elas podem atender apenas por teletrabalho. O cliente não pode ir até lá. Lembrando que é considerado serviço essencial e que pode abrir as portas normalmente em Canoas são supermercados, farmácias, lotéricas, agências bancárias e clínicas de saúde, salões de beleza, barbeiros, cabeleireiros e academia
podem continuar abertos, mas o atendimento individual. Ou seja, na academia o professor pode atender um aluno por hora, mas apenas um, e tem que ser dedicação exclusiva a ele. Não pode haver mais de 25% da capacidade permitida dentro do plano de prevenção contra incêndio dos estabelecimentos. A bandeira vermelha segue em vigência até o dia 30 de junho. Ela pode ser prorrogada dependendo da situação que a região 8 apresentar ao longo desta semana. Na região 8 aí a gente classifica Canoas, Esteio, Sapucaí do Sul, Nova Santa Rita, Montenegro, que são os maiores municípios dela. Em Sapucaí do Sul, inclusive, a capacidade de leitos exclusivos para o coronavírus já está esgotada. Passou dos 100% de ocupação, segundo a prefeitura. Inclusive, vale ressaltar que Sapucaí do Sul e Nova Santa Rita não pediram recurso ao Estado para retornarem à bandeira laranja. Elas aceitaram a determinação do Estado de se manter na bandeira vermelha. Canoas e Esteio aí organizaram um grupo de prefeitos que foram até o governador Eduardo Leite pedir essa reconsideração. Caso o governador decrete na próxima sexta-feira bandeira vermelha, os municípios têm o final de semana para apresentar recursos e na segunda-feira o governador muda ou não a bandeira. Caso ele não mude, o município, a partir da próxima semana, que entrar na bandeira vermelha, deverá ficar nela por 2 semanas consecutivas, para aí sim ter uma progressão de bandeira para a laranja ou amarela. O governador Eduardo Leite, quando anunciou isso há umas 2 semanas atrás, disse que era para não criar uma falsa expectativa de que a situação tinha melhorado. Por isso, se Canoas continuar na bandeira vermelha nas próximas semanas, teremos aí 3 semanas de restrições no comércio e também na circulação de pessoas. O prefeito Luiz Carlos Busato disse que a expectativa é que Canoas volte aí no final da semana para a bandeira laranja. A expectativa, inclusive, que está trabalhando para isso. Ele ressalta que foram criados 200 leitos clínicos no hospital universitário e mais 10 de UTI que foram abertos no Hospital de Pronto-Socorro de Canoas. A gente continua acompanhando os detalhes do fecha comércio, abre comércio, restrições, decretos e todos os detalhes você confere em agenciagbc.com.